Estamos de volta à TV Passo Fundo e o seu programa Saúde, o nosso programa que traz atualidades dentro desta área que muito nos interessa, principalmente nos últimos anos. Para isso, contamos com os seguintes patrocínios: Oficina de Vacinas Crianças e Adultos, Vitai Centro Clínico Integrado, Ortodentes, Clínicas Odontológicas, Next, que fica na Moron e nos veste sempre, Mano Escobar, com a sua equipe na Capitão Eleutério. E para darmos início ao nosso papo hoje, que vai ser sobre saúde mental e transdisciplinaridade, estamos com os seguintes especialistas. Aqui na minha frente, o Dr. Anderson Cassol Dotza, neuropsicólogo, e à minha esquerda, a doutora Lauren Toniaso Juriati, psiquiatra. Hoje a gente vai conversar sobre a saúde mental e desmistificar algumas coisas neste primeiro bloco. Principalmente a questão de que vai para o psicólogo porque não está bem, vai para o psicólogo porque é meio louco, vai para o psiquiatra porque precisa de remédio. Tem gente que não procura estes especialistas importantes na vida com medo de parecer que falta algum parafuso na cabeça, né? A gente fala brincando isso, mas é para o pessoal entender e para a gente começar de uma forma mais tranquila a chegar no nosso público e saber da importância do trabalho de vocês, doutores. Exatamente, né, Lívia? Primeiramente, vamos agradecer aí, né, esse convite para a gente poder, mais uma vez, intensificar, né, esta divulgação, né, do trabalho e como é importante esse trabalho do psicólogo, do psiquiatra, e bem como tu colocaste no início, né, ainda se tem aquela ideia, né, de psicólogo é coisa para louco. Eu brinco, e o que é loucura, então, né? Vamos começar perguntando pro pessoal, né, se alguém me chegar e me conceituar o que é loucura, vamos ter discurso legal aí, vamos filosofar um pouco, né, mas é muito subjetivo, e a doença é muito subjetiva também. Então, existem muitas pessoas que estão em sofrimento psíquico e não buscam essa ajuda especializada por causa dessas barreiras ainda que é cultural, infelizmente, né? Então, a gente tenta sempre divulgar, né? Psicólogo não é coisa louca. Psicólogo é pra gente que tem vontade de melhorar, vontade de se autoconhecer mais, né? De aliviar aquela dor psíquica, né? E é a sua parte, que é neuropsicologia, para o pessoal entender. Então, é um psicólogo que trata... Eu tenho a formação, né? Uma especialidade, né? A neuropsicologia é um plus a mais aí. Então, eu trabalho com a psicoterapia e trabalho com avaliações neuropsicológicas. E com certeza nos outros blocos a gente vai contar sobre as pesquisas que o pessoal tem que ficar aí para ouvir. E a doutora Lauren, psiquiatra, seu trabalho dentro da clínica, e se o pessoal ainda tem vergonha de procurá-la, doutora? Primeiramente, Lívia, é um prazer estar aqui contigo conversando e com o público. Sim, ainda é um tabu. Se às vezes procurar um psicólogo é um tabu, então tu imagina procurar um psiquiatra. Mas o que eu sempre falo? Falar sobre. Por isso que é importante esse espaço que a gente está tendo aqui, para divulgar informação. A informação e a educação no geral, a psicoeducação, que é algo que a gente faz sempre, né, no consultório, é a diferença do que vai fazer as pessoas procurarem ajuda. Quanto mais nós falarmos aqui, por exemplo, esse programa, o que ele serve? Quem está nos ouvindo e se encaixa em alguma coisa, está passando por algum sofrimento psíquico, ele entende melhor o que está acontecendo, entende que existem diversas formas de ajudar uma pessoa, não é única exclusivamente com o remédio, e aí está o TMS, que a gente bate nessa tecla, não é remédio. O Anderson, a Adri, que veio aqui também, o quanto é importante a gente falar sobre saúde mental. Nós estamos no mês, né, inclusive de prevenção ao suicídio. Por que falar sobre ele ajuda? Quebrou esse mito já que existia, é um mito que a gente precisa quebrar todo setembro, desde 2014, quebrando o mesmo mito, que falar sobre não aumenta o risco. Falar sobre ajuda, quem está precisando buscar ajuda, e também, o que eu acho bem importante, que a gente sempre fala em rede de apoio, o que quando as pessoas ao redor daquele indivíduo notam que ele está passando por algum problema, que elas possam
auxiliá-lo a procurar ajuda e saber como fazer isso. Esse é o papel. E por isso, nós temos que passar a informação correta, a gente como jornalista e vocês como doutores, para debatermos, sim, esse setembro amarelo, esse sinal amarelo, que é a atenção, né? A gente aprende quando criança. Nos próximos blocos, a gente vai falar sobre a TMS. Você vai saber que não é um bicho e veio uma máquina para nos ajudar a curar as nossas doenças mentais e principalmente da alma. Vitais Centro Clínico Integrado oferece atendimento e cuidado individualizado através de uma equipe interdisciplinar comprometida e atualizada para restabelecer a saúde física, mental e social de cada um dos seus pacientes. O Centro Clínico oferece especialistas na área de neurocirurgia, neurologia, geriatria, neuropsicologia e psicologia. A infecção não escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice. Mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. De volta com o seu programa Saúde, onde eu estou hoje com os doutores Anderson Cassol Dotza e Lauren Toniaso Juriati, que estão falando sobre esses males, sobre os problemas, sobre a saúde mental. No outro bloco, a doutora Lauren estava falando sobre desmistificar a questão do psiquiatra na vida das pessoas. E em off aqui, e dá bastante pano para manga, a gente estava falando sobre as medicações. A doutora estava falando que hoje existe um uso abusivo, isso, doutora? Exato, é uma reflexão até pessoal que eu faço, porque eu sou bem jovem na profissão também, então coisas que eu observo. Uma sociedade bastante adoecida mentalmente, né, psicologicamente, e em contrapartida, muito uso de medicação. Então, onde está o erro? Porque tem um erro, tem algo que não está sendo... Quem é meu paciente não vai sair do consultório sem a indicação de uma coisa, e não é o remédio, é a psicoterapia. Isso é algo que eu acho imprescindível para todos os seres humanos. A gente precisa disso. E aí esse é o trabalho que vocês fazem, né? Transdisciplinar, um conversa com o outro. Exato. Sobre aquele paciente e também com o grupo familiar, né? Porque a família faz parte daquele movimento para a melhora do seu filho, do seu pai, do seu neto. E doutor, vocês fazem testes, a sua área faz testes. Como funcionam esses testes? Isso aí, então, dessa especialidade que eu tenho de avaliação neuropsicológica, né? A avaliação neuropsicológica, ela é muito mais específica do que a própria avaliação psicológica, um pouco mais densa, porque exige isso do paciente. A gente precisa avaliar aquele cérebro do paciente, as funções cognitivas que a gente chama, né? Tem aí até umas imagens aí legais que eu separei de alguns testes que a gente vai usando, né, no decorrer da avaliação. Essa avaliação, basicamente, pro TMS, já pincelando um pouco também ali, são mais curtas, uma avaliação que exige um tempo menor de aplicabilidade, porque o tempo que a gente lida com o paciente tem que ser bem, como posso dizer assim, bem dinâmico, assim, né? A gente não pode perder muito tempo
né, com esse paciente, porque ele está ali no processo da máquina, né, fazendo o TMS, e a gente precisa fazer essa avaliação. TMS, doutor, para quem não viu o programa anterior, o que é TMS? O TMS basicamente é a estimulação magnética transcraniana, tá? A gente coloca um aparelho, também tem uma imagem aí, é uma bobina, né, que se aproxima do cérebro. Dependendo da área cerebral ali que a gente quer investigar, ou dependendo do transtorno que o paciente vem, seja demência de Alzheimer, Parkinson, dor, né, TDAH, enfim, vai ser colocado essa bobina na área cerebral indicada ali para melhorar, né, essa função cognitiva. Autismo também, né, doutor? Autismo também é utilizado. Nós vamos com certeza num programa falar só sobre isso, que a gente tem tratamento em Passo Fundo através do Vitae, que está fazendo maravilhas com pessoas que têm autismo. Doutor, ainda sobre os seus testes, a gente viu ali a primeira imagem, eu gostaria de ver a segunda imagem também, que o senhor continuasse falando. É uma entrevista? Exatamente. Essa parte da entrevista fica bem mais a critério da Adriana, que já participou do outro programa. A psicóloga. A Lauren aqui, toda a mesma equipe, psiquiatra. Isso e o senhor... É tudo da mesma equipe ali, né? A gente tem esse trabalho, então, transdisciplinar, né? Bem em andamento, tá? Bem consolidado cada vez mais, né? A gente tá no grupo ali do WhatsApp, né? O telefone, a gente se fecha no corredor da clínica, já vai falando, vai conversando, né? Então, a gente inclui nisso, talvez eu acho que o principal, a chave dessa transdisciplinaridade é a família, né? Porque em todo o processo a família tem que estar participando junto com o paciente, né? Porque o paciente não pode ficar sozinho ali, e a máquina não vai fazer um efeito desejável, né? Se for só a máquina. Se o paciente não está integrado com a equipe, se a família não está integrada com a equipe, se os próprios colegas ali não estiverem em sintonia. Então, tem que Os testes fazem essa avaliação cognitiva. O senhor tem exemplo de algum caso da clínica que o senhor gostaria de dividir com o pessoal? Claro, sem citar nomes, com né? certeza. Mas que vocês querem trazer, porque as pessoas com certeza que estão escutando podem ter um caso parecido na sua família. Nós temos atendido bastante caso de depressão, né? Mas eu acho que o caso mais, né, denso, assim, é de um rapaz lá que no decorrer da entrevista, da avaliação, a gente foi descobrindo por partes, né? Porque a família na entrevista inicial não conseguiu trazer, ou esqueceu, ou omitiu, enfim, detalhes importantes deste rapaz, né? Que sofria de transtorno psicótico bem grave. Então, a gente perde muita coisa ali no decorrer do TMS, porque a máquina não vai fazer milagre também, né? É uma forma de tratamento. Então, por isso precisa da psiquiatra ali, né? A Lauren conseguiu, né, olhar melhor esse paciente, conseguiu avaliar melhor. Também a gente dá umas duras nos pacientes, né, para eles poderem contar com nós. Eles têm que se sentir abertos, né, e seguros de que estão numa equipe boa ali, suficiente, que vai dar esse retorno. E acontece de alguém chegar achando que tem bipolaridade ou depressão e de repente está sendo tratado para outra coisa? Vocês conseguem fazer o diagnóstico daí? Sim. Tem acontecido bastante, né, Anderson? Às vezes as pessoas elas chegam com uma causa. Normalmente eu acho que estavam entrando ali pelo Diego, né? Tava sendo essa porta. Aí com essa equipe, então, ela passa por avaliação com a Adri, o Anderson, comigo. E aí que surgem diversas situações. Uma delas é o diagnóstico que não estava adequado, ajuste de medicação. Então, aí essa é a importância da equipe, o chamar a família. Então, nós temos muitas cabeças pensantes no nosso grupo e ainda nós juntamos com as cabeças pensantes das famílias. Então, o que elas observam? Esse caso que o Anderson trouxe foi algo muito algo bem complexo que acabou aparecendo ao longo da entrevista, das consultas comigo, e a gente foi para o grupo. Então, assim, isso acontece muito. E a gente sempre entra em contato, eu falei de equipe, falei família, com os profissionais que estão acompanhando esse paciente. O psiquiatra que acompanha ele,
o psicólogo, nós fazemos contato com todos esses profissionais também. Com certeza, no terceiro bloco, traremos mais informações para você. Fique aí, até daqui um pouquinho. Vitais Centro Clínico Integrado oferece atendimento e cuidado individualizado através de uma equipe interdisciplinar comprometida e atualizada para restabelecer a saúde física, mental e social de cada um dos seus pacientes. O Centro Clínico oferece especialistas na área de neurocirurgia, neurologia, geriatria, neuropsicologia e psicologia. A infecção não escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice. Mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Voltamos com o Dr. Anderson Dotz e com a doutora Laura Antoniazzo. E hoje a gente está falando sobre saúde mental, já falou sobre vários transtornos, falou sobre a testagem que no Vitae é feito, mas eu ainda fiquei com dúvida sobre a TMS. O que é TMS? É uma máquina? Como é que é o trabalho de vocês? Como ela funciona, doutor Anderson? Exatamente. Então, antes a gente deu a palhinha ali, né? Aquela maquininha meio esquisita. O pessoal brinca que acha que é um choque, né? Não é choque. Não vai fazer mal nenhum. É uma coisa indolor. Não é cirurgia. Não vai abrir cabeça. Não vai ter desconforto nenhum, né? A pessoa, na verdade, fica no conforto de uma poltrona bem chique que a gente tem lá na clínica, né? A pessoa fica bem confortável. A maquininha faz o serviço dela, 20, 30 minutos. Obviamente depende muito de cada caso, né? Uns é menos, outros é mais tempo, então isso vai sendo regulado conforme a necessidade ali do paciente, do transtorno, né? Então é bem tranquilo, a pessoa faz no mesmo dia, vai para casa, não tem nenhum malefício, né? Então talvez o tratamento mais barbado que tem aí, né? Que não tem medicação, não é psicoterapia, né? Aqueles minutinhos, o paciente fica lá, a máquina faz o serviço dela, 2, 3 vezes por semana. Isso também varia de acordo com a necessidade de cada transtorno que a gente vai. Que é uma estimulação, doutor, que tem regiões no cérebro, isso? Exatamente. Então, dependendo do transtorno, por exemplo, vamos pegar a TDAH. TDAH, ele mexe com algumas funções cognitivas. O que é TDAH, doutor? O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Que a gente ficou sabendo no Big Brother, para quem viu e quem não viu, soube que o filho do Fábio Júnior tinha, né? Tem. Então, ficou popular por isso. Sim, tá nas mídias. Isso. Aí, né? Então, tem aquela outra fotinho ali das funções cognitivas, essa ali. Então, são algumas funções que estão dentro do nosso cérebro. São as funções do cérebro. Então, o TDAH mexe ali mais com a atenção, né, memória, né? Há uma dificuldade do controle inibitório, da pessoa parar, sentar, né, esperar a vez dela de falar, enfim. Então, normalmente essas funções estariam mais ligadas ao lobo, o córtex pré-frontal, que fica bem na frente do cérebro, né? Então, se estimularia mais essa área. Ou, na verdade, no TDAH a gente inibiria, então, essa máquina. Então, TMS iria diminuir a função dos neurônios naquela área, para a pessoa ficar um pouco mais concentrada, mais relaxada, mais calma, né?
seria a função da medicação quando, né, está associado à medicação, à psicoterapia, enfim, então é todo um conjunto, né, de esquemas ali que a gente tem que fazer. Então, é o acompanhamento psiquiátrico, psicológico, TMS, a família, essa é a rede de apoio que a gente precisa contar nesse tratamento. Pelo que a doutora estava falando anteriormente, tem pessoas que chegam depois que passaram por vários psicólogos ou psiquiatras. Como é que chega essa pessoa, doutora, na senhora, por exemplo? Que vocês têm um papel logo no início mesmo do tratamento na clínica, né? Na verdade, qualquer pessoa pode nos acessar. Então, o que eu acho importante, o TMS, ele surgiu, a gente conheceu ele era para tratar os transtornos que a gente chama resistentes ao tratamento. Uhum. Mas hoje, o que a gente vê? Se tiver a oportunidade de usar dessa ferramenta antes, melhor. Ela como adjuvante, junto com psicoterapia, junto com medicação, porque na maioria dos casos, a gente usa ainda a medicação junto, com o objetivo de tentar reduzir, mas ainda se usa. E sim, hoje, infelizmente, ainda as pessoas estão nos procurando mais quando tentaram diversos tratamentos e não tiveram sucesso. Mas daí, né, Lívia, tem aquele ponto, né? Aquela pessoa, ela fez o tratamento de forma adequada, porque às vezes passou diversos médicos, mas não fez o que nenhum disse. Então, a gente sempre tenta... Tem esses dois lados, Exato. né? Uhum. O tratamento, de fato, é resistente àquele transtorno ou à pessoa. Então, por isso que entra a transdisciplinaridade aqui. Que a gente vai sentar com essa pessoa, com essa família, vai usar de todo o nosso serviço para conscientizar ela também que a máquina faz o papel, os profissionais fazem seu papel, a família faz, mas principalmente a pessoa precisa querer melhorar. Precisa de força de vontade. Nesse ponto, eu acho que eu e a Adri somos as mais chatas e de fato a gente briga, mas é porque a gente gosta dos pacientes mesmo. A gente briga muito porque o comprometimento, tu quer ou não quer, se tu quiser, de fato a gente está aqui disposto, a nossa equipe, ela não atua só nas reuniões quinzenais. Nosso grupo é diariamente WhatsApp, temos reuniões quinzenais. Final de semana. Final de semana nós temos as devoluções para as famílias, porque nós chamamos o paciente, os familiares, o Anderson coloca todos esses dados, a gente explica um por um. É um bom tempo, um baita tempo ali conversando, trocando, ajustando. Então, assim, se a pessoa se comprometer, realmente os resultados são muito bons. E quem mais busca a clínica? Quem busca mais cuidar da sua saúde mental? Quem está na melhor idade ou quem é jovem, através dos pais? No momento, média, eu diria 40, acima dos 40. Acima dos 40. Uhum. E doutor, depois de fazer os testes, as pessoas aceitam o que o senhor traça de como eu posso dizer, de avaliação? Ser o laudo ali, né? Isso. Que a gente faz, o parecer, o laudo neuropsicológico. Uhum. A gente teve essa semana, mês passado, acredito, uma devolução do TMS, que foi completinha ali, a gente conseguiu ter todo esse respaldo da equipe, sentarmos com a família, né, do indivíduo lá, do paciente, e poder repassar todas as informações, inclusive os dados, que são o mais importantes. A gente tem que ver ali na tela, ó, tá? Teve evolução aqui, ó. A máquina fez o serviço dela. Esse é um caso de um paciente mais resistente. Não conseguiu aderir completamente, né, não comprou a nossa ideia, digamos assim, né, é possível ser mais saudável com o uso da máquina. Mas ali teve resultado positivo, sim, teve ganho, sim, com a máquina. Mas não tão quanto a gente esperava que pudesse ter, se houvesse essa união maior ali, essa dedicação dele, né, ao tratamento. Todo momento as pessoas estão pensando na saúde mental e é muito bonito esse trabalho que vocês estão fazendo, doutora Lauren. Tem mais alguma colocação acerca da máquina ou do seu trabalho? Eu acho que é um grande sonho esse.
de quem acabou recém-formado, poder integrar uma equipe dessa forma. Ainda mais em Passo Fundo, que é um polo de saúde. Então as pessoas vêm muito, buscam do interior e daí acaba indo, vai no neuro aqui, no psiquiatra ali, no psicólogo lá, no neuropsicólogo lá no outro. Então as pessoas ficavam perdidas também, porque os profissionais, para quem eu ia encaminhar? Eu não tinha para quem encaminhar logo que cheguei aqui, faz pouco tempo. Então eu conheci o pessoal, agora eu encaminho não necessariamente para TMS, eu encaminho porque tenho confiança nessa equipe. Então se formou muito mais, acredito que muito além do TMS, é uma equipe que se integrou e que a gente busca cada vez integrar mais profissionais para a gente ter de confiança. Eu sei que qualquer momento eu posso ligar para o Anderson, ligar para o Diego, ligar para a Adri, para qualquer situação, em qualquer paciente. A seguir, um vídeo com a nossa psicóloga Adriana Fonseca para falar sobre transdisciplinaridade. Quando chega um paciente na clínica Vitae, a análise é individual, ou seja, o psicólogo faz a sua análise, o psiquiatra, o neuropsicólogo e o neurocirurgião. Porém, a avaliação é global. Por que disso? Nós precisamos da análise em grupo desse paciente para que não fuja nada de especificidades. Por exemplo, pode ser que um paciente chegue com uma queixa de depressão e, na verdade, ele não tenha a sintomatologia nem o diagnóstico de depressão, pode ser uma bipolaridade. Então, tudo isso a gente tem que ficar atento para que esse diagnóstico seja correto, para que o protocolo todo do TMS tenha sucesso. É este o propósito do programa Saúde, trazer as novidades para nós conseguirmos mudar a comunidade e deixá-la sempre bem melhor do que está. Por isso, contamos com os patrocínios: Oficina de Vacinas, Crianças e Adultos, Vitae, Centro Clínico Integrado, Ortodentes, Clínicas Odontológicas, Next e Mano Escobar. Até o nosso próximo encontro, aqui na TV Passo Fundo. Fique ligado.